Eu saí das redes sociais por 2 meses e agora eu não consigo mais voltar. Eu acho o tema desse vídeo super importante, principalmente para quem trabalha com internet. E eu acho que se você empreende, se você tem uma marca, se você é uma marca, se você tem um produto, se você tem um curso, você tá nas redes sociais divulgando o seu trabalho, é o seu portfólio, é a maneira que você abre as portas para que as pessoas te conheçam. Mas é super importante a gente ter momentos de detox, a gente conseguir sair das redes, se ausentar por um tempo, até para ter novas ideias, até para sair da mesmice, né? Pouca gente fala sobre isso, mas existe dentro da rede social uma mesmice gigantesca. E eu não tô falando sobre cópia de conteúdo, eu tô falando sobre nós sermos condicionados a fazer coisas muito parecidas. Nós somos, de certa forma, influenciados a conteúdos que estão engajando, conteúdos que estão indo para frente, até quando a gente faz pesquisa de mercado e etc. Então, assim, eu acho que para a gente criar coisas novas também é muito importante que a gente saia das redes. E eu escolhi gravar esse vídeo nessa plataforma que eu nunca estive dentro dela, porque aqui eu vou conseguir de fato abrir o meu coração com vocês. Eu não vou precisar fazer um vídeo onde eu vou cortar, onde o vídeo vai ter 3 minutos e, enfim, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu queria deixar 10 aprendizados que eu tive nessa fase em que eu fiquei 2 meses fora da rede social, agora no ano de 2025. Foi uma pausa totalmente programada, mas também teve ali vamos dizer assim, uma oportunidade disso acontecer antes do que eu esperava, né? Mas eu já estava programando isso há algum tempo, assim, sair, dar uma sumida, respirar novos ares. Porque eu acho que são momentos em que a gente consegue encerrar ciclos. Quando a gente fica mais introspectivo, a gente consegue perceber o que tá fazendo sentido pra gente e o que não tá fazendo sentido pra gente. Tem até aquela frase, né, que a gente só enxerga a ilha quando a gente sai da ilha. A gente só consegue ver a totalidade daquilo que a gente tá vivendo e daquilo que a gente tá fazendo, daquilo que a gente tá produzindo, quando a gente tá do lado de fora, né? Do lado de dentro é muito mais difícil da gente conseguir se enxergar. Então eu acho super natural isso acontecer. Se você, inclusive, tem uma rede social e trabalha com ela e às vezes não se ausenta, eu acho que você deve se sentir, sim, sobrecarregado, né? A não ser que você tenha alguém que cuide das redes sociais pra você, e aí acaba sendo uma coisa totalmente diferente, porque não é você, de fato, que tá na rede social, mas quando você que produz vídeo e tá lá dando a cara, enfim, eu tenho certeza que em alguns momentos você tem esse sentimento que eu tenho de se ausentar, né? Eu acho muito curioso que quando a gente se retira de uma rede social, a primeira coisa que as pessoas pensam é tipo assim, cara, a vida dessa pessoa deve estar ruim, ou tá acontecendo alguma coisa, ou tem uma energia muito densa rolando, ou enfim, N possibilidades, mas nenhuma delas é de que a pessoa tá realmente vivendo a vida dela. Tipo, a vida real. E eu tô falando isso porque eu recebi diversas mensagens na fase em que eu tava ausente. Muitas mensagens de carinho, inclusive eu queria muito agradecer todas vocês que me mandaram nesse período, assim. Eu peço desculpas por não ter respondido, mas eu tava realmente off. Eu cheguei a deletar aplicativos, assim, de rede social, exatamente pra nem entrar mesmo, sabe? Eu não tava querendo viver essa vibe nesse momento. Mas eu percebi pelas mensagens que existia uma preocupação sobre o que estava acontecendo. E muitas vezes quando a gente sai, eu pelo menos tenho essa opinião, às vezes quando a gente sai, a gente está simplesmente vivendo a vida real, que não acontece aí dentro da internet e no celular, ou aqui, né, no caso, porque é onde a gente tá. A vida real acontece do lado de fora, com pessoas reais, pessoas da nossa família, a nossa casa, sabe? Então, assim, o fato da pessoa estar fora não significa que ela tá mal, ou que ela tá passando por um período ruim. Eu acho que a gente não tem que entender introspecção como algo estranho. A introspecção é muito positiva. A introspecção é, assim, uma das grandes chaves para que a gente tome decisões importantes, né? Esse recolhimento é muito importante. Então, eu diria assim, foi um período onde eu tive muito presente para minha vida, para as minhas coisas, para minha família, para os meus amigos. Eu tava vivendo a minha vida real. O que tá aí dentro é tipo 1%, 3%, é um recorte da nossa vida.
é tudo que a gente escolhe compartilhar, é tudo que a gente escolhe levar pra frente. Então, quando alguém se ausenta das redes, não pensem que essa pessoa muitas vezes está mal. Pode ser que sim, claro, às vezes acontece. Mas, pra mim, sair das redes é o momento em que a pessoa realmente tá bem e ela tá vivendo a vida dela, sabe? Ela não tá preocupada em ficar compartilhando ou mostrando e buscando uma validação. Ela simplesmente tá vivendo a vida dela e beijos! Eu queria deixar os 10 aprendizados que eu tive nessa fase pra vocês, mas antes eu queria dizer que esse vídeo tá sendo gravado principalmente pra você que acompanha o meu trabalho há muito tempo, e também para as pessoas que empreendem, enfim, e tem ali uma sintonia com essa ideia de fazer um detox das redes de vez em quando, mas principalmente para as pessoas que me seguem há bastante tempo, acompanham meu trabalho, gostam do meu trabalho, têm um carinho por mim, enfim. Nós vamos mudar um ciclo agora. Eu tô gravando esse vídeo para explicar que a gente vai encerrar uma fase, não só dentro do perfil, mas dentro dos meus próprios trabalhos, de tudo aquilo que eu ofereço para vocês aqui, né, o meu servir, vamos dizer assim. Porque nessa fase que eu estive introspectiva, eu consegui expandir muito mais o campo, né, enxergar outras perspectivas, algo que eu já vinha fazendo ao longo do ano, né, vocês sabem muito bem. Eu encerrei formação esse ano, eu encerrei curso, eu encerrei inclusive os meus atendimentos. Então esse ano eu quero dar um giro, quero mudar um pouco a forma de me comunicar. E por que eu tô dizendo isso? Para vocês não esperarem os mesmos conteúdos de sempre na internet. Eu produzo conteúdo desde 2016 na internet sobre o nicho holístico e espiritual. E eu não tô dizendo que eu vou sair desse nicho, tá? Eu vou continuar postando, compartilhando coisas que eu aprendi e que eu aprendo, porque isso faz sentido na minha vida. É o meu lifestyle, eu vivo isso desde que eu me entendo por gente, porque vocês sabem, né? Minha família é toda holística. E então não vou deixar de compartilhar o que eu sei, né, com vocês, porque eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, a gente tem que passar adiante, sempre. Mas eu não vou ficar engessada a compartilhar somente isso, e a falar somente sobre isso, e a produzir coisas somente sobre o nicho espiritual e holístico, né? Eu quero abrir um pouco mais, uma vez que nós somos seres complexos e a gente tem várias outras coisas que a gente vai estudando, enfim, a gente tem muitas vezes vontade de compartilhar. Eu senti que eu deveria dizer isso pra vocês, porque muitas vezes vocês esperam que num portal energético eu vá fazer um post. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma imagem com recados, né, e explicações. E nem sempre isso vai acontecer. Eu já tô adiantando aqui pra você não ficar esperando, né? Não criar uma expectativa, tá? Porque talvez a gente mude totalmente a frequência das postagens, a gente mude o jeito, o estilo, a estética e tudo isso, tá? Então, eu tô querendo gravar esse vídeo também, né? Como a finalização de um ciclo. A vida é feita de ciclos e eu acho muito importante a gente entender quando eles estão encerrando, quando a gente está se abrindo para uma coisa nova, quando está na hora de fazer isso. Eu acho muito importante a gente não perder o timing. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer para sempre, tá? Porque pode ser que ano que vem eu fale para vocês, gente, tô abrindo minha agenda de novo, a gente vai fazer curso de novo, enfim. Eu vou sentindo o que de fato tá fazendo sentido para minha vida. E com certeza vocês vão sendo atualizados. Mas sobre os 10 aprendizados, né? Eu queria dizer pra vocês que eu anotei tudo aqui, tá? Primeiro, porque minha cabeça não é de ferro, pô, eu preciso lembrar de todos eles. São pontuais, assim, e são super interessantes. Eu queria que se você também já fez um detox das redes, já saiu e já, enfim, teve outras percepções, que você deixasse também nos comentários, pra gente poder trocar um pouquinho. E aí, o primeiro aprendizado que eu tive foi porque eu percebi, agora que eu tô retornando pras redes, que eu quase não tirei foto em 2 meses. E eu achei isso uma loucura. Porque eu cheguei a viajar nessa fase e eu não tenho registros quase do que aconteceu. Eu não tenho registros de restaurantes que eu fui, eu cheguei a ver amigas e não tenho registro, eu cheguei, enfim, a fazer diversas coisas que eu não fotografei. E aí, claro que poderia ser um segundo tópico, né, um segundo aprendizado, mas dentro desse aprendizado, eu percebi que as fotos que foram tiradas, elas tinham uma preocupação estética quase zero.
São fotos totalmente aleatórias, sem um apelo de que as coisas estão perfeitas, são fotos tiradas tremidas de ângulos que tanto faz, sabe? Sem aquela coisa de tipo, ai, vamos tirar a foto de novo porque eu não gostei de mim nessa foto, ai, vamos tirar de novo porque ficou tremido, ai, vamos tirar de novo porque esse prato não tá no lugar que deveria estar. Então, assim, eu passei a me preocupar quase nada com essas coisas. Eu tirei da minha mente que essa estética toda deveria existir. E não foi algo programado, tá? Eu percebi isso recente, assim, tipo, esses dias. Eu tô gravando esse vídeo em novembro de 2025 e eu percebi esses dias. Eu saí da internet, das redes, né, em setembro, e eu fui tendo essa percepção, né? Porque eu acho que quando a gente quer compartilhar alguma coisa, a gente quer sim mostrar o lado perfeito dela. A gente quer sim mostrar que as coisas estão bem, que as coisas estão bacanas. Então, assim, às vezes a gente quer buscar a melhor foto e as melhores poses e tudo de melhor. E eu percebi que nessa fase, primeiro que eu quase não tirei foto, porque eu não tava preocupada em mostrar nada pra ninguém, eu não tava preocupada em registrar nada, eu tava preocupada em viver o momento. E aí eu fiquei pensando, cara, por exemplo, quantos shows eu já fui e que eu fiquei muito preocupada em filmar a música que eu gostava, em tirar a foto do meu artista e não vivi aquele show, por exemplo, intensamente. Então, assim, saindo das redes, essa foi uma das maiores percepções e um dos maiores aprendizados, assim, e que eu quero levar por um longo tempo, assim, né? Do tipo, por que eu vou fazer foto disso? Eu realmente quero esse registro para mim e para minha vida, ou eu quero mostrar ele para as pessoas, eu quero mostrar ele para alguém, né? O terceiro aprendizado que eu tive é que as conversas com as pessoas nesse período mudaram muito. Por quê? Porque como eu não estava conectada à rede social, eu não estava por dentro de fofocas, né? E não só sobre a vida dos outros, mas eu não estava por dentro de muitas das fofocas. Eu estava selecionando muito aquilo que eu estava colocando para dentro, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de se informar sobre a atualidade, né? Sobre as coisas globais, então, assim, conflitos que estão acontecendo, informações, né, que são relevantes para nossa vida. Eu gosto muito de me informar. Isso eu realmente coloquei para dentro, mas, por exemplo, eu não tava. Às vezes a gente compartilha entre amigas, né? Ai, você viu que tal blogueira fez tal coisa e que seria muito legal? Sabe aquela coisa da influência? Eu tava zero com isso pra compartilhar, porque eu não tava absorvendo essa informação, eu não tava por dentro da vida das outras pessoas, eu tava por dentro da minha própria vida. Então eu percebi que as conversas estavam girando muito em torno somente da minha vida, olha que bacana. Tanto as conversas dentro de casa, por exemplo, com meu marido, quanto as conversas em família, quanto as conversas com amigas, eram muito mais focadas nas nossas próprias vidas, porque eu tava sem fontes para compartilhar absolutamente nada, né? E nem que fosse uma coisa totalmente uma besteira, sabe? Eu não estava com essa informação. Então foi uma das coisas que mudou também, eu achei muito interessante, foi um aprendizado para mim. A quarta coisa, né, o quarto aprendizado é que eu acabei percebendo que eu tava um pouco saturada do meu nicho. E aí, você que tem o seu trabalho, e pode ser um outro nicho, às vezes você trabalha com comida, às vezes você trabalha com roupa, às vezes você trabalha com joia, enfim, acessório, né? Às vezes a gente fica saturado de produzir conteúdo ou absorver conteúdo que a gente produz, né, no caso. Então, assim, o meu algoritmo, muitas vezes, só me entrega coisas relacionadas às pessoas que eu acompanho e estão dentro do nicho holístico. Eu tava percebendo que eu tava um pouco saturada, eu já não tava mais aguentando rolar o feed e ver as mesmas coisas, sabe? E não que eu não goste dos assuntos, não tem nada a ver com assuntos e pessoas específicas. Tem a ver com a informação que é gerada, né? E aquilo que eu falei, às vezes é muito do mesmo. Então a gente fica um pouco cansado, aquela coisa de sair da ilha para enxergar a ilha. Eu tava um pouco saturada. E acho que por isso também a vontade de produzir outras coisas. Por quê? Nesse tempo, as coisas que eu consegui acompanhar e as coisas que eu escolhi acompanhar foram de nichos totalmente diferentes, tá? O pouco tempo que eu pegava no celular, por exemplo, e entrava na rede social, eu escolhia ver coisas totalmente aleatórias. E isso me fez muito bem, porque me fez enxergar talvez uma outra forma de produção de conteúdo, isso me fez enxergar uma outra forma até de enxergar o meu próprio nicho,
né? A espiritualidade, o autoconhecimento, enfim. Então, eu acho que foi um bom aprendizado. Eu acho que às vezes, se você produz, por exemplo, conteúdo de moda, acesse outros conteúdos, mais do que os conteúdos de moda, porque eles podem te ensinar muito mais sobre a produção do seu próprio conteúdo do que as pessoas que estão produzindo as coisas no mesmo nicho. Eu acho que você pode ter um olhar muito diferente sobre o seu próprio trabalho, né? O quinto aprendizado, que é uma coisa mais óbvia, uma coisa que as pessoas compartilham mais, é que eu consegui administrar melhor o meu tempo, né? Óbvio. Eu não tava muito... Assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de organizar a rotina e tem uma certa disciplina com alimentação, com treino e etc. Mas eu acho que eu consegui administrar muito melhor nessa fase. Sabe aquelas lacunas que ficam faltando? Eu acho que elas se completaram nesse período, porque, enfim, eu não tava ali rolando o feed o tempo todo, eu não tava, vamos dizer assim, perdendo o meu tempo em alguns momentos. O sexto aprendizado, e que aí leva a gente, né, a um segundo tópico, é que eu parei de ficar preocupada em saber onde está o meu celular o tempo todo. Sabe aquela coisa, tipo, a gente senta no sofá e fala, cadê meu celular? Às vezes eu esquecia totalmente do meu celular, eu cheguei a perder meu celular algumas vezes. Porque eu ficava zero preocupada em saber onde ele estava, eu fiquei zero preocupada em saber se tinha alguém me mandando mensagem, se não tinha alguém me mandando mensagem, e aí entra no segundo tópico desse sexto aprendizado, porque eu me desapeguei, inclusive, de responder mensagens. Porque eu pensei, se alguém quiser muito falar comigo, né, das pessoas que me conhecem, essa pessoa vai me ligar e vai falar que é importante. Caso isso não aconteça, nesse momento eu tô off, eu tô ocupada. Eu tô vivendo a minha vida. E aí, quando eu puder responder, eu vou responder. Então, não existia aquela ânsia por querer responder todas as mensagens e zerar ali o WhatsApp. Eu tava zero preocupada. Inclusive, eu tenho dois. Eu tenho um de trabalho e um particular, né? E eu desinstalei o WhatsApp Business nessa fase, exatamente para conseguir desconectar total a minha mente disso. O sétimo aprendizado é que quando você fica fora, você fica zero preocupado com a validação externa. É tipo, tanto faz se o que as pessoas vão pensar ou como elas vão... Porque você não vai compartilhar nada, né? Então, assim, você fica zero preocupado em ter uma validação. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando que todo mundo se importa com likes e comentários e coisas do tipo. Mas se você trabalha com a rede social, você muitas vezes tem isso como um parâmetro. E isso é importante pro seu trabalho. É interessante que você preste atenção nisso. Quando você se desconecta, essas coisas zero importam. Tanto faz. Tanto faz, tanto fez, né? E o oitavo aprendizado, ele tem a ver com o feed, novamente, do Instagram, né? Porque, assim, eu acabei tendo percepções muito sobre a rede social, né? A gente fica fora, a gente percebe coisas que antes a gente não percebia. E a gente percebe o quanto a gente é programado. Esse foi um grande aprendizado. O quanto a gente é programado pelo feed do nosso Instagram, por exemplo. Sei lá, pelo nosso algoritmo. Aquela coisa de, às vezes, você pensar em alguma coisa pra comprar e começa a aparecer vários anúncios. Ou você falar alguma coisa pra alguém e aparecer vários anúncios. Você acaba sendo condicionado o tempo todo a comprar alguma coisa, a querer alguma coisa, a ambicionar alguma coisa. E às vezes você nem, de fato, precisa ou quer aquela coisa, né? A sua mente acaba sendo muito programada. E por vários outros fatores, por várias outras coisas, por vários outros assuntos. Quando você tá fora, você só é influenciado e condicionado pelas pessoas que estão à sua volta. Certo? Você acaba tendo um pouco mais de filtro, né, com o que estão te falando, enfim. Então, você sai dessa programação, você cria a sua programação mental e não a programação que o algoritmo tá jogando para você. O nono aprendizado é que as suas conexões, elas mudam nessa fase, porque você percebe quem só é seu amigo de internet, quem só é seu amigo de rede social e quem realmente está na sua vida. De verdade, você acaba tendo essa percepção. Esse foi um grande aprendizado também, né? E o último, e assim, mais forte de todos, é que quando você fica fora por 2 meses, voltar para a rede social acaba sendo uma opção.
porque você arruma formas de não estar nas redes, você consegue encontrar formas diferentes de viver, vamos dizer, essa exposição. Você encontra formas diferentes de falar sobre as coisas e, enfim, abordar outros assuntos. Você se encontra de um jeito diferente, né? Então, assim, acaba sendo uma opção nesse sentido. E, enfim, foi um período muito bom, foi um período maravilhoso. Eu ia voltar só em 2026, mas teve uma galera que começou a mandar mensagem pra minha mãe, perguntando se eu tava bem. Então, eu realmente acabei ficando preocupada com vocês, preocupadas comigo. E eu quero muito agradecer, assim, todo o carinho que vocês sempre tiveram. Como eu falei, esse vídeo é pra marcar uma nova fase, tá? Eu acho que não só do meu perfil na rede social, mas da minha própria vida, porque acaba sendo um espelho, né? Então, assim, vocês que me acompanham sempre, a gente vai mudar algumas coisas, com certeza, porque a gente vai mudando, e eu achei muito importante a gente fazer um vídeo desse, para que vocês não fiquem esperando coisas que eu realmente não vou entregar agora nessa fase, a gente tá fazendo um giro, né? E eu espero que vocês reflitam sobre esses 10 aprendizados e possam ter como insights, principalmente as pessoas que trabalham com a rede social, né? Que tem a rede social como um portfólio. Bom, agora que eu abri as portas aqui no YouTube, na verdade eu sempre achei que a minha entrada no YouTube ia ser triunfal, perfeita, maravilhosa, totalmente programada. Mas, nesse momento foi a melhor forma que eu encontrei de falar com vocês. E agora que a gente tá abrindo de fato as portas, pode ser que venham muito mais coisas por aí. Vamos ver, eu tô numa fase muito de sentir o que vai acontecer, o fluxo. Eu não tô me obrigando muito a fazer as coisas aqui na rede, mas eu espero que, enfim, a gente possa aproveitar esse espaço para fazer dele uma coisa muito interessante. Um grande beijo para você que me assistiu até aqui e até a próxima!